Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Tayana Broto, eu sou psicóloga clínica e hoje eu vim aqui falar sobre relacionamento amoroso. O tema de hoje vai ser mentira. O meu parceiro, a minha parceira mente para mim. Como que eu lido com uma situação como essa? Só que antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar aquele sininho, que aí toda vez que um vídeo novo for publicado, você vai ser notificado. Vamos lá? Então, pessoal, é importante a gente pensar que, embora esse tema é unânime, né, no sentido de reprovação social, a gente reprova a mentira. A mentira não é bem vista socialmente. Embora a gente já sabe tudo isso, eu vou trazer aqui uma perspectiva diferente da mentira. Tanto para quem se comporta mentindo, quanto para quem sofre na relação com as mentiras do parceiro ou da parceira. O que acaba acontecendo? Quando eu falo mentira, eu tô me referindo desde as mentiras mais aparentemente insignificantes quanto aquelas mais sérias que comprometem ainda mais a relação. A pessoa que mente, ela causa no outro um sentimento muito forte de insegurança, porque a pessoa que acaba sofrendo isso, ela não confia no seu parceiro ou na sua parceira. Ela passa a questionar muita coisa e muitas vezes questionar coisas desnecessárias. Então ela não sabe, ela fica confusa, ela fica insegura se o parceiro ou se a parceira está falando a verdade. Então, por exemplo, o parceiro mente com uma certa frequência e quando ele diz que ele gosta dela, quando ele fala que ele vai em determinado lugar, aquela pessoa começa a se questionar se aquela informação procede, se aquilo é verdadeiro, se aquilo é genuíno. E o que acaba acontecendo como consequência disso na relação para ambos, inclusive para aquele que mentiu, que aparentemente parece que está se dando bem na situação. Não! Essa pessoa que mente, ela também sofre as consequências nesse relacionamento, porque a sua parceira ou o seu parceiro que está inseguro, ele acaba tendo comportamentos ruins, comportamentos inadequados também. A pessoa que se sente insegura na relação, ela acaba ficando mais em alerta, ela começa a desenvolver alguns mecanismos de defesa que a gente chama de estratégias compensatórias para se proteger, para ela não se sentir enganada. Ela começa a checar e a controlar muito mais o parceiro para saber se ela, enfim, não está fazendo papel de boba ali. E isso não é bom para a relação, não é bom para aquele parceiro também, porque ele também se sente ali invadido, ele se sente também muitas vezes sufocado. Em muitos casos, eu vejo isso no consultório, a pessoa mentiu e aquela mentira tem um outro sentido, tem um outro significado. Às vezes a pessoa que mente nem tem consciência do que aquilo significa, do porquê que ela está tendo aquela atitude. Ela não consegue entender o mecanismo mental, o mecanismo emocional, a lógica que está por trás da mentira. E aí ela acaba se sentindo sufocada, né? Porque o parceiro ou a parceira começa a invadir, começa a cercar de todos os lados. E a pessoa fica se perguntando, tá, mas por que ela tá fazendo isso comigo, né? Tá, eu menti numa situação X ou Y, mas isso não significa que eu vou mentir sempre. Como que ela pode questionar o meu sentimento por ela? Como que ela pode duvidar de tudo que eu tô sentindo? E aí começa toda aquela discussão, todo aquele conflito na relação que parece que não tem fim, que parece que não acaba. Por isso que eu quero trazer aqui uma perspectiva, uma visão diferente a respeito da mentira, que é o que a gente estuda dentro da terapia comportamental, que é a metodologia que eu sigo. A gente sempre, desde criança, a gente aprende a se esquivar, a fugir de algumas situações que causam pra gente um certo desconforto.
Isso é muito natural do ser humano. Ninguém ensinou uma criança a se comportar dessa maneira. Isso é quase que orgânico, é fisiológico. A gente não quer sentir o desconforto, a gente não quer sentir coisas ruins, aquilo que é aversivo. Então a gente inconscientemente dá um jeito de se livrar daquela situação. E a mentira é a ferramenta que a gente usa para se livrar disso. Por que eu tô trazendo essas situações lá da infância, né? Então vamos imaginar uma criança sem querer quebra um objeto dentro de casa. E ela sabe que provavelmente ela vai levar uma bronca, porque ela leva bronca com frequência quando ela faz alguma coisa que não é legal, quando ela faz alguma coisa que desagrada o adulto. Então, já se antecipando desse sentimento ruim que ela pode enfrentar, ela tenta dar um jeito de sair daquela situação. Ela esconde, ela omite, ela fala que foi o amiguinho. Isso é muito comum. Provavelmente, enquanto criança, a gente fez isso. E aí vocês podem estar se perguntando, tá bom, Tayana, mas... E eu escuto isso no consultório. Mas o meu parceiro, por exemplo, ele já é adulto. Ele já tinha que ter aprendido que mentir não é legal, que não é possível construir uma relação de verdade, uma relação profunda dessa maneira. É verdade, a nossa sociedade não encara isso como uma coisa positiva, justamente pelo vínculo que compromete a relação. Agora, é muito importante a gente entender a causa da mentira. Se o meu parceiro mente, por que ele mente? Vamos pegar o exemplo do parceiro. Ele já mentiu algumas vezes que ele ia ficar até mais tarde no trabalho, ele ia ficar até mais tarde na faculdade e ele mentiu. E você acabou descobrindo aí de uma forma inesperada, né? E aí é lógico que você já fica nesse estado de alerta e a tua primeira reação é querer tentar tirar satisfação com a pessoa. Ou então tentar cercar a pessoa para ver como que ela vai reagir. Se ela vai continuar firme na mentira ou se ela vai assumir o erro dela e falar ali a verdade naquela oportunidade que a gente dá. Então, eu vejo que a mentira ela é um problema muito comum nas relações conjugais e a gente não tem que ficar na superficialidade do que a mentira significa de modo social, né? Na questão moral. A gente precisa sempre, quando a gente fala de relacionamento amoroso, se aprofundar na função que aquela mentira tem, tanto na vida da pessoa, né, no individual. Então, entender por que essa pessoa mente, ela sempre mentiu, por que ela aprendeu a se comportar dessa maneira, o que aconteceu na vida dela para ela ter essas atitudes, né? Será que em algum momento, por coisas muito simples, ela era muito punida pela família, né? Castigada, humilhada quando alguma coisa acontecia? Logo, essa pessoa pode ter aprendido a se defender de uma forma até inconsciente para não ter que passar por aquilo. Então, entender todo esse histórico, a dinâmica de vida dessa pessoa, faz com que a gente chegue mais rápido na raiz do problema, porque muitas vezes também pode ser aquela dinâmica ali do casal que desencadeia esses comportamentos, né, de mentir para o parceiro ou para a parceira. E aí eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que vocês pensam um pouco diferente a respeito de como lidar com a vida e com o relacionamento amoroso. Enquanto você acredita que o casal tem que ficar sempre juntos, fazerem programas juntos, compartilharem absolutamente tudo, que não pode ter segredo nenhum, que os dois têm que gostar das mesmas coisas, ir para os mesmos lugares, que nenhum dos dois pode ter uma vida individual com gostos diferentes, por exemplo, o outro, o parceiro, no caso, ele pode pensar relacionamento de uma maneira diferente, na concepção dele, no conceito dele do que é uma relação, do que é um relacionamento amoroso. E ele, por outro lado, preserve muito mais e valoriza muito mais esses momentos também com os amigos, com a família de origem.
Eu não tô falando de extremos, né? Em que os limites são altamente ultrapassados. Não, eu tô falando de situações simples do dia a dia. Então, por exemplo, esse parceiro, ele não vê problema nenhum de toda terça-feira sair para jogar futebol com os amigos. Ele não vê problema nenhum de um fim de semana sim, um fim de semana não, almoçar na casa dos pais. Sendo que no final de semana que isso não acontece, você faz a sua escolha. Então vocês percebem que está muito ligado ao conceito e aos valores e o que cada um considera importante nessa relação. E aí, no caso, o parceiro, por exemplo, que mente, ele diz que ficou até mais tarde no trabalho ou na faculdade e que não conta que ele foi jogar futebol, ele está evitando uma situação de briga, de discussão com a parceira, de conflito, porque ele não quer ter que entrar nesse mérito uma vez que ele acredita que a parceira não vai mudar o ponto de vista dela e ele também não está disposto a se anular, né? Que é assim que ele pensa, vamos imaginar, e se anular por conta dessa relação. Então percebem como é complexo. Por isso que a gente precisa entender qual o sentido que aquele comportamento tem antes de a gente agir de uma maneira impulsiva. Porque se a gente pune com muita frequência, a gente não aceita, a gente não tolera, a gente não ouve esse outro, o que ele tem a dizer, o que é importante para ele, esse comportamento de mentir, ele tende a continuar, ele tende a permanecer nessa relação. Então o problema não é resolvido. E aí muitas vezes a pessoa que está sendo enganada, ela diz o seguinte: eu não vou aceitar esse tipo de situação, isso me machuca demais, me fere demais. Sim, é verdade, dói realmente você se sentir enganada. Por que a pessoa está fazendo isso, né? Ela não gosta de mim, eu não sou importante, eu não tenho aí um significado especial na vida dela, ele prefere os amigos do que estar comigo. Então começam todos esses pensamentos, esses sentimentos disfuncionais, que machucam, que ferem. Só que ao mesmo tempo, essa pessoa que é enganada, ela não para também para ouvir e tentar se encaixar minimamente ali. O que eu também posso fazer para atender a necessidade dessa pessoa que está ao meu lado, desse parceiro? E ao mesmo tempo, ela diz que ela não vai aceitar, mas ela continua na relação. Então, toda aquela fala dela perde credibilidade. E eu não tô aqui dizendo para você aceitar a mentira. É mais do que isso. É tentar se colocar também disponível nessa relação. E relacionamento muitas vezes exige que a gente se desconstrua um pouco para se encaixar, né? É importante ter essa troca. Eu preciso também tolerar algumas coisas, né? Aceitar algumas coisas em prol daquilo que é importante para o outro. E aí a recíproca também é verdadeira, né? Então, antes de você ter qualquer atitude impulsiva, caso seu parceiro esteja mentindo para você com uma certa frequência, pare para se perguntar o que ele mente. Mas não fique naquela de investigar para encontrar a resposta e depois apontar, né, o dedo na cara da pessoa e julgar a pessoa, porque se você fizer isso, ela não vai mudar o comportamento dela. Outra coisa, veja se você está preparada para sair dessa relação, caso você esteja se sentindo muito lesada, muito violada, muito enganada, muito ferida. Porque dependendo ali do que você falar, você pode piorar o problema e perder a credibilidade. E aí você não está pronta para sair da relação, tudo fica ainda pior. Porque aí sim que não tem consequência para o outro. Então é importante a gente fazer essas reflexões, porque eu acredito que na relação amorosa, principalmente, na relação conjugal, a gente se transforma, a gente evolui como ser humano, porque é uma dinâmica. Existe ali uma conexão emocional, um vínculo que vai fazer com que a gente se coloque ali como um humano, que a gente entenda um pouco das diferenças, porque estar junto com aquela pessoa,
os benefícios, né? Os ganhos que a relação tem são muito maiores do que os problemas, as diferenças, os erros. Então, mais do que quem está certo ou quem está errado, o que eu posso fazer para corrigir esse problema? E mesmo que esse comportamento seja, né, muito julgado pela sociedade como errado, como inadequado, o comportamento da mentira, qual é também a minha contribuição nisso, nessa relação? Será que também eu estou sendo pouco tolerante com o meu parceiro? Será que eu não estou permitindo que ele também tenha uma individualidade? Será que eu estou querendo controlar demais esse parceiro porque eu necessito demais da atenção dele, demais do amor dele? E aí eu coloco também a nossa relação em jogo, eu também coloco a nossa relação ali numa situação delicada, porque o outro se sente sufocado, perde a liberdade e aí começa aquele jogo de quem tá certo, de quem tá errado, de quem vai vencer a batalha, de quem não vai ser enganado, de quem vai se esquivar mais. Isso não é uma relação. Isso acaba sendo uma competição. E aí todo o objetivo inicial, que é ter a troca, quer ter o crescimento, quer ter o afeto, quer ter o aprendizado, quer ter ali aquele colchão macio, né, que eu costumo chamar, toda vez que a gente estiver se sentindo triste com a vida, com os problemas da vida, perdem a função. Então, o questionamento que eu faço é: por que você não expande a sua visão a respeito desse comportamento que é a mentira e se aprofunde um pouco mais tentando entender o sentido que esse comportamento tem para o seu parceiro ou para sua parceira que mente? Muitas vezes, eu como terapeuta de casal, percebo o quanto o casal, se eles conseguem fazer essa virada de chave e se conectar e ter empatia, ouvir o outro, sem julgar, embora eu sei que é difícil, o casal vai para um outro patamar. A relação, ela estreita mais, ela fica muito mais sólida. E o casal consegue ter até mais resiliência, mais musculatura para enfrentar problemas futuros que vão acontecer. Então eu acredito muito na forma como a gente lida com os problemas, tanto os meus problemas quanto os problemas do outro. Isso vai fazer toda a diferença na evolução do meu relacionamento amoroso. Se você gostou desse vídeo e se você tiver alguma contribuição, deixe nos comentários. Eu adoro ler os comentários de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.